Vamos lá para mais um Fofocalizando História, só vem. Meu irmão, Counter-Strike foi algo que mexeu, foi na minha geração, na virada ali dos anos 2000. E tipo assim, na minha época isso era uma febre, parceiro, era uma onda. E eu tava nessa onda surfando amarradão. Enfim, lan house, e o bicho pegava, parceiro. Eu gostava muito, não vou falar meu link, porque por questão de ética eu não vou falar, mas curtia demais. E na época eu não pensava muito politicamente, vou ser sincero. Parceiro, eu só queria jogar, vencer. Enfim, hoje em dia chama de ranqueado, né? Na minha época eu queria estar em primeiro, enfim, eu gostava muito, jogava muito isso. E eu não tinha muita reflexão, não pensava, enfim. E hoje eu acho bacana pensarmos nessa parada toda, porque de fato o mundo virtual, os games, eles vão fazer com que a gente pense aquilo que está sendo colocado, né? Por mais que a gente não queira pensar naquilo, a gente está jogando e a gente vai criar uma opinião, a gente vai, a partir daquilo ali, aquilo vai fazer parte da gente, a gente vai ter uma ideia, uma perspectiva, por mais que a gente não pense. Então é bom a gente pensar para a gente criar essas ideias, essas perspectivas, essas opiniões, enfim. E por mais que não queira também, mas não pensar também da forma correta, não sendo levado, né? Não sendo, enfim. E a indústria, cara, a indústria da cultura, ela é comandada pelos Estados Unidos. Hoje está um pouquinho diferente por grupos independentes no cinema, nos jogos, enfim. A gente tem visto jogos que têm mudado um pouco o conceito, mas o conceito em si é sempre mostrar os Estados Unidos, sempre mostrar ele como o centro de tudo. Aquela visão que a gente tinha da Europa, o eurocentrismo, a Europa no centro, hoje em dia é dos Estados Unidos. Por meio da cultura eles propagam e mantêm a sua hegemonia, né? O poder que eles adquiriram no final da Guerra Fria. Mas isso tudo é um papo para daqui a pouco. Eu quero falar com vocês mesmo do aspecto do terrorismo e por que dessa ideia de falar sobre isso? Porque teve uma reportagem o Globo Esporte fez agora, no mês de junho de 2020, e essa reportagem fala que agora mais da proibição do mapa do Counter-Strike Rio. E tantos anos proibido o mapa do Counter-Strike Rio, eles fizeram uma reportagem do Counter-Strike e falando do mapa, dos criadores, do que eles pensaram, como foi feito, qual era a proposta. E cara, eu joguei muito o mapa do Counter-Strike Rio e realmente, como eu disse, era uma febre. E lá tinha alguns caras da ONU, por isso que foi proibido, porque tinha-se uma apologia, né, uma certa apologia ao sequestro de representantes da ONU. E esses caras eram sequestrados por terroristas e os contra-terroristas iam na favela libertá-los, né? E essa é a ideia. Tem um mapa lá, tem um campinho de futebol que você pega a bola e você faz um gol no jogo, entra o placar de um lado, de outro. É uma construção de uma favela parecida com a Rocinha, tem o Cristo Redentor no fundo assim, as músicas rolando, o barzinho, tem o Bezerra da Silva no fundo, tem proibidão no Rio de Janeiro, é doideira aquele jogo. E na minha época eu joguei bastante, e isso me fez pensar, cara, quando saiu a reportagem agora, eu falei, caramba, eu já estava pensando, né, na verdade, há algum tempo a respeito, e a reportagem me despertou. Eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso porque é um assunto interessante. Tipo assim, na minha época eu não ouvi muito isso. Então, que a partir disso vocês possam pensar e ver algo, enfim, entendendo o que a gente está jogando, qual o sentido daquilo e não sermos manipulados, beleza? A ideia em si é básica. No final da Guerra Fria, já tinha-se o próprio Estados Unidos dominado a bagaça toda com a sua ideologia, enfim. Tanto é que venceu a ideologia socialista nessa luta, nessa corrida, e passa a ser a superpotência. Nesse contexto, o próprio Bin Laden, ele é cooptado, ele chama o Bin Laden para ser aliado dos Estados Unidos, um grande milionário, e ele é um fundamentalista islâmico, né? E quando tudo acaba, ele percebe que o grande inimigo, de fato, é os Estados Unidos, que deu treinamento a ele, a CIA treinou eles e tal para lutarem contra o inimigo, mas depois o que os Estados Unidos faz nessa, né? Os Estados Unidos,
ele arma o próprio Israel como aliado, e Israel começa a dominar o território da Palestina, que estão a maioria dos islâmicos. E os estados islâmicos passam a criar facções extremistas, fundamentalistas, como o Talibã do Bin Laden. E aí o inimigo maior é esse que os criou, né? E eles começam a lutar contra os Estados Unidos como esse marco ocidental de grande inimigo étnico, religioso, é o grande vilão da história. Aí, com esse fundamentalismo todo, eles são extremistas, radicais, e acabam fazendo atentados terroristas, como o de 11 de setembro de 2001. Eles pegaram 4 aviões, lançaram 2 contra as Torres Gêmeas, um contra o Pentágono e outro caiu por conta de brigas dentro do avião e tal, não conseguiram atingir o alvo. Nessa ideia, que seria, se não me falha a memória, no projeto, acho que seria a Casa Branca, que eles acertariam. Mas em si, o que isso marca é uma mudança de realidade de mundo contemporâneo. Agora os Estados Unidos, com toda a sua força, fala que existe um novo inimigo, e esse inimigo é o terrorismo. Tudo na sua indústria vai ser voltado para isso. O Counter-Strike está nesse momento ganhando força, e olha a ideia do Counter-Strike: terroristas e contra-terroristas. Implanta bomba, enfim, olha só a ideia do jogo. Então essa é a pegada. E quando ele destrói os aviões, os terroristas, eles atingiram economicamente os Estados Unidos? Não, mas atingiram os marcos, os maiores prédios do mundo, o marco do poder militar, e atingiria o marco do poder executivo dos Estados Unidos se assim eles completassem o plano. Então foi um marco simbólico. Esse atentado trouxe um fato simbólico para esse novo mundo, de um novo inimigo que os Estados Unidos declarou. Algo interessante para além do jogo, para além do próprio Counter-Strike, isso vai ter em vários jogos hoje em dia também, vocês vão perceber isso, essa indústria norte-americana mostrando que eles sempre são os vencedores, os que cuidam do mundo, enfim, que propagam. A gente pode até ver com grandes marcos do próprio McDonald's, da Coca-Cola. São coisas sutis que entram, que vêm, que a gente nem pensa, mano. Peraí, né? Mas, cara, que possamos pensar, né? E nessa mesma ideia de também sem pensar muito no que está fazendo. Então tem os dois lados da moeda. E detalhe, temos... Claro que eu estou falando aqui de um jeito... Enfim, eu estou tentando ser claro e acessível a todos vocês. É claro que é muito mais profundo do que simplesmente comer um Big Mac ou não comer um Big Mac, enfim. Você se posicionar de um lado ou de outro, é muito mais profundo que isso. Mas por vezes a gente acha que se posiciona, mas faz coisas que não pensamos e que são atos políticos, que está até então demonstrando, né, qual é a nossa inclinação, e às vezes a gente faz isso sem ter consciência. Um ponto em comum dos dois lados é que os dois amam o dinheiro, independente do conceito religioso, até porque para brigar por esses atos fundamentalistas, como eu disse, o Bin Laden no Talibã era milionário. Ele amava o dinheiro tanto quanto os Estados Unidos o ama. Então eles destroem, arrebentam com tudo, jogam bomba, fazem tudo isso, mas no final das contas o dinheiro manda acima do fundamentalismo, acima do aspecto capitalista em si. O dinheiro vai mandar, e isso... Nesses dois aspectos é um ponto em comum, porque eu nunca vi um terrorista chegar, acabar com tudo, botar fogo, derrubar, jogar uma bomba, mas queimar os dólares que acharam. Em contrapartida, os Estados Unidos sempre foi abertamente favorável, e ele que trouxe essa alavanca do valor e do dinheiro como a mola do mundo. Então esse é um ponto em contato com um dos dois lados, e interessante também para pensarmos. E aqui eu encerro essa fofoquinha básica, falando um pouquinho de jogo, terrorismo, Counter-Strike, e espero que vocês tenham gostado, beleza? Tamo junto.